O Senhor Deus disse a Moisés: leve Arão e os filhos dele até a entrada da tenda sagrada. Pegue as roupas sacerdotais, o azeite de ungir, o touro novo da oferta para tirar pecados, 2 carneiros e uma cesta cheia de pães feitos sem fermento. E mande que o povo todo se reúna em frente da tenda. Moisés fez o que o Senhor mandou, e o povo todo se reuniu em frente da tenda. Aí Moisés disse: vou fazer agora o que o Senhor mandou. Moisés fez com que Arão e os seus filhos chegassem perto dele e mandou que se lavassem. Depois ele vestiu Arão com a túnica, prendeu-a com um cinto por cima, colocou-a sobre eles. Em seguida pôs o manto sacerdotal em Arão e o prendeu em volta da cintura com o cinto. Colocou também o peitoral e nele pôs o urim e o tumim. Pôs também a mitra na cabeça de Arão e na parte da frente da mitra colocou a placa de ouro, que era o sinal da ordenação de Arão como sacerdote. Tudo isso Moisés fez como o Senhor havia mandado. Em seguida, Moisés pegou o azeite sagrado e ungiu a tenda sagrada e tudo que havia lá dentro. E dessa maneira separou tudo para o serviço de Deus. 7 vezes ele borrifou o altar com azeite, ungindo assim o altar e todos os seus objetos. Ungiu também a pia e a sua base para dedicá-las a Deus. Depois, Moisés derramou o azeite sagrado na cabeça de Arão e assim o ordenou como sacerdote. Em seguida, fez com que os filhos de Arão chegassem perto dele. Moisés os vestiu com as túnicas, prendeu-as com cintos e colocou as mitras na cabeça deles, conforme o Senhor havia mandado. Então Moisés pegou o bezerro da oferta para tirar pecados, e Arão e os seus filhos puseram as mãos na cabeça do animal. Moisés matou o bezerro, pegou uma parte do sangue e com o dedo pôs o sangue nas 4 pontas do altar. Assim, ele purificou o altar. Em seguida, derramou o resto do sangue na base do altar. Dessa maneira, Moisés dedicou e purificou o altar. Depois ele pegou a gordura dos miúdos, a melhor parte do fígado, os rins com a gordura que os cobria, e queimou tudo no altar. Levou o resto do animal, incluindo o couro, a carne e as tripas, e queimou tudo num lugar fora do acampamento, conforme o Senhor havia mandado. Depois, Moisés pegou o carneiro que ia ser morto para a oferta queimada, e Arão e os seus filhos puseram as mãos na cabeça do animal. Moisés matou o carneiro e com sangue borrifou os 4 lados do altar. Ele cortou o animal em pedaços, lavou os miúdos e as pernas traseiras e queimou a cabeça, a gordura e todo o resto do carneiro no altar, como o Senhor havia mandado. Essa oferta queimada, uma oferta de alimento para o Senhor, produziu um cheiro agradável ao Senhor. Aí Moisés pegou outro carneiro, o animal para a ordenação dos sacerdotes, e Arão e os seus filhos puseram as mãos na cabeça do carneiro. Moisés matou o animal. E com o dedo pôs uma parte do sangue na ponta da orelha direita de Arão, no dedo polegar da mão direita e no dedão do pé direito. Depois ele fez com que os filhos de Arão chegassem mais perto e pôs sangue na ponta da orelha direita deles, no dedo polegar da mão direita e no dedão do pé direito. Em seguida, com o resto do sangue, borrifou os 4 lados do altar. Pegou a gordura, o rabo, a gordura que cobria os miúdos, a melhor parte do fígado, os 2 rins com a gordura que os cobria e a coxa direita. Pegou também um pão da cesta cheia de pães sem fermento que tinham sido oferecidos a Deus, o Senhor, um pão feito com azeite e um pão pequeno, e colocou os 3 pães sobre a gordura e sobre a coxa direita. Moisés pôs tudo isso nas mãos de Arão e dos seus filhos e apresentou como oferta especial ao Senhor.
Depois pegou tudo isso das mãos deles e queimou no altar, em cima da oferta queimada, como uma oferta de ordenação ao sacerdócio. Foi uma oferta de alimento apresentada ao Senhor e produziu um cheiro agradável a Deus. Em seguida, Moisés pegou o peito do animal e o apresentou ao Senhor como oferta especial. Moisés ficou com essa parte do carneiro, conforme o Senhor havia mandado. Moisés pegou uma parte do azeite sagrado e uma parte do sangue que estava no altar e os borrifou sobre Arão e a sua roupa, e sobre os filhos de Arão e as suas roupas. Assim, ele dedicou ao serviço de Deus Arão e a sua roupa, e os filhos de Arão e as suas roupas. Moisés disse a Arão e aos seus filhos: levem a carne até a entrada da tenda sagrada, e ali cozinhem e comam a carne junto com o pão que está na cesta das ofertas feitas para a ordenação. Façam isso conforme as ordens que Deus mandou que eu desse a vocês. Queimem a carne e o pão que sobrarem. Fiquem 7 dias ali, em frente da tenda, até se completarem os dias da ordenação ao sacerdócio. São 7 dias ao todo. Fizemos hoje o que o Senhor Deus mandou, a fim de conseguir o perdão dos pecados de vocês. Fiquem 7 dias e 7 noites em frente da tenda sagrada. Obedeçam a tudo que o Senhor mandou, a fim de que não morram. Foi isso que Deus me mandou dizer. Arão e os seus filhos fizeram tudo o que o Senhor havia mandado por meio de Moisés. Glória a Deus, né? Então aqui começa, né, o ministério, né? Os sacerdotes começam o ministério dele, a ordenação de Arão e de seus filhos. E aqui nesse capítulo 8 de Levítico é sobre a consagração dos sacerdotes levitas, né, incluindo Arão, seus filhos, para serviço aqui no tabernáculo. E a gente vê aqui que tem um paralelo, né, com o Novo Testamento, né? Por quê? Porque no Novo Testamento, Jesus, ele aqui estava consagrando a ordenação de Arão para ele ser um sacerdote. E no Novo Testamento, Jesus ele é retratado como o sumo sacerdote, perfeito, né? Aquele cuja consagração foi realizada o quê? Por meio do seu próprio sacrifício na cruz. Então aqui ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então aqui, assim como Arão e os filhos dele foram ungidos, né, com óleo para o serviço sacerdotal, nós também, nós os cristãos, né, nós somos ungidos com o Espírito Santo para sermos testemunhas de Jesus. Então aqui essa unção ela vai nos capacitar para servir a Deus, né, e para cumprir, né, a missão que Ele nos dá, a grande missão que Ele nos dá. Eu mesmo, eu sou ungida a diaconisa. Eu lembro que no dia que eu fui, né, que eu fui consagrada, eles colocaram óleo em mim, né, o azeite, passaram o azeite e tal. E teve tipo um ritual de azeite, né, passando nos diáconos, e foi uma bênção, assim. Então a gente vê como Deus, né, ele, desde o início, ele já indicou ali como seria a ordenação, né, a ordenação dos sacerdotes, né, a ordenação dos ministérios dele, né. Então aqui Deus disse aqui para Moisés: traga Arão e os seus filhos as vestes dele, o óleo da unção, o novilho para oferta pelo pecado,
os 2 carneiros e os cestos de pães sem fermento, e traga toda a comunidade reunida à entrada da tenda. Então aqui Moisés fez o que o Senhor tinha ordenado, né? Trouxe todo mundo ali para a entrada da tenda do encontro, e depois ele apresentou, né, Arão e os filhos na frente, né? Mandou eles se lavarem com água, pôs a túnica em Arão e colocou nele o cinto e o manto, e pôs sobre ele um colete sacerdotal. E depois ele prendeu o manto sacerdotal com o cinturão. Então a gente vê aqui, né, como Deus, ele é criterioso, né, como ele tudo aqui, gente, tudo aqui, eu vejo aqui como tudo tem um significado, né? Eu não pesquisei, assim, o significado de cada um, né? Do manto, do cinturão, do turbante na cabeça de Arão, né, com diadema de ouro. Eu sei que tudo isso aqui tem um significado. Mas quando ele pegou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e o consagrou, né, aspergindo ali 7 vezes o óleo sobre o altar, ungindo ali filhos, ungindo ali a bacia, né, para consagrar. Então, assim, e a cabeça de Arão, nós vemos que estão ali, né, Deus estava Deus estava ungindo ele para ser um sumo sacerdote, né? Mas a gente já sabendo que viria o sumo sacerdote perfeito, né? Então, essa consagração aí foi realizada, né? Na tenda do encontro, mas a gente, lá em 1 Timóteo 2,5, se vocês quiserem abrir rapidinho ali, ó. 1 Timóteo 2,5. Vamos abrir rapidinho aqui. Quem achar pode ler. Alguém pode Pois abrir Hebreus 5, Hebreus 5 e 5 de 5 ao 10. Pode ler aí. não é o Timóteo? Não, pode abrir, pode ler o Timóteo também. É Timóteo 2, 2:5. 2:5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. Amém, glória a Deus. Então, Cristo, ele é o nosso mediador, né? Ele é o único. Ele é o único sumo sacerdote perfeito, né? E aqui em Hebreus, vamos abrir Hebreus 5:5? Deixa eu abrir aqui Hebreus, que eu tô com a Bíblia aqui. Hebreus 5:5. Aqui em Hebreus 5:5 fala que da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje o gerei. E diz noutro lugar: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo designado por Deus sumo sacerdote, seguindo a ordem de Melquisedeque. Então aqui ele foi aqui o sumo sacerdote, né? Ele foi consagrado sumo sacerdote. E tudo começou lá em Levítico, quando Deus consagrou, né, o sacerdote ali, né? Então existe esse paralelo aí. Assim como Arão, assim como seus filhos, eles foram ungidos com óleo, né, para o serviço sacerdotal.
Jesus, ele foi consagrado, sumo sacerdote, né? E o sacrifício dele foi sacrifício de cruz. Então, assim, nós vemos que essa unção que Deus, esse ritual de óleo, essa unção, ela capacita, né? Capacitou Arão ali, perdoou os pecados, porque ele pecou, né? Vocês lembram, né, lá em Êxodo, o que ele fez? Então, assim, ele fez uma estátua lá, um bezerro de ouro, né? Então, ali, mas mesmo assim, Deus perdoou os pecados dele. Deus ungiu ele como sacerdote, ele e a família dele. Então, nós vemos aqui que a consagração é importante, né? É importante na igreja hoje, na nossa vida cristã. Por quê? Porque assim como os sacerdotes eles foram consagrados para o serviço, os cristãos também, né? Eles são chamados a se consagrarem para o serviço de Deus, né? Então, o que é consagração? Isso é dedicação, né? É você dedicar a sua vida, seus talentos, os seus recursos para o reino de Deus. Então, todos nós, Deus chamou a todos nós, né? Todos nós somos chamados. Nem todos são escolhidos, né? Mas todos nós somos chamados. Então, essa unção do Espírito Santo é que a gente deve buscar, né? Sempre, continuamente, né? Nós temos que buscar o Espírito Santo em nossas vidas, pois é Ele que nos capacita, né, para o serviço. É Ele que nos fortalece. Nosso relacionamento com Deus é essa busca, essa sede, né, de buscar o reino de Deus, a sabedoria, a leitura da Bíblia, né? O pastor até falou lá na igreja domingo que a fé, né? A leitura da Bíblia, ela traz a fé. Então, nós temos que realmente estar em salas como essa aqui, como o Cris mesmo fala, né? Para que a cada dia a nossa fé venha a ser fortalecida, que possamos crer, né? Crer no que a palavra diz e que a gente possa ter esse relacionamento com Deus aí, para que a unção do Espírito Santo venha sobre nós e possa nos capacitar para o serviço, né? Assim como capacitou Arão, né? Consagração. Então, assim, tudo isso envolve intercessão também. Os sacerdotes aqui, como está escrito lá em 1 Pedro, nós, como sacerdotes espirituais, temos o privilégio de interceder pelos outros e representá-los diante de Deus. Nós devemos estar atentos às necessidades dos outros e interceder em seu favor. Então, quem é casado, né? Quem é casado, o esposo é o sacerdote da casa, né? Então, ele deve interceder pela família, né? Interceder pelos filhos. É papel do sacerdote, né? Encaminhar os filhos, né? Treinar os filhos, colocar os filhos na presença do Senhor, né? Para que cada um venha ter o relacionamento com Deus, né? Ensinar a criança o caminho que ela deve andar. Então, o sacerdote é isso. Tem os sacerdotes espirituais, né? Que é para representar diante de Deus. E tem o sacerdote também da casa, né? O homem é o sacerdote da casa. Então, aqui eu vi também que Deus está falando aqui que os sacerdotes, né, eles devem realmente buscar a Deus, representar a Deus em suas casas, né? Interceder pela família. Nós vemos também que os sacerdotes, eles eram instruídos a serem puros e santos, né? Separados do pecado, serem consagrados a Deus. E isso também é para nós, né? Nós devemos também buscar viver uma vida santa, separada do pecado, nos consagrando sempre a Deus, né? Com jejum, oração, leitura da palavra. Então, assim, esse estudo aqui, desse capítulo 8, ele veio nos lembrar também a consagração, né?
a consagração, o serviço, né? A santidade em nossas vidas. Nós como cristãs, né? Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o nosso salvador. Ele é o sumo sacerdote perfeito, né? Ele foi consagrado pela cruz, por sacrifício na cruz, né? Então nós estamos aqui também para podermos estar aplicando, né? Essas palavras hoje em nossas vidas, né? Ler a Bíblia e aplicar em nossas vidas, porque nós estamos aqui todos os dias para nos purificar e nos santificar, para termos uma vida separadas do pecado e sempre consagrando a Deus. Mais alguém aí, que Mancleide, se quiser dar a sua contribuição aí, tá? Quiser falar alguma coisa sobre esse capítulo, você viu alguma coisa aí? Alguém que leu o capítulo aqui? Aqui, ó, tá falando aqui o porquê da cerimônia, né, na Bíblia. A Bíblia aqui tá falando que Deus, ele detalhou para Moisés esse ritual de consagração de Arão, né, e seus filhos. Então, Deus detalhou tudo foi detalhado, tudo foi falado ali com Moisés, né? Então, a tenda do encontro. Então, essa cerimônia pela qual os sacerdotes passaram há tantos séculos atrás, né, tem muitos significados para nós até hoje, né? Então, aqui em Levítico 8, Moisés colocou sangue de carneiro sobre a orelha direita dos sacerdotes, sobre o polegar de suas mãos direitas e sobre o polegar de seus pés direitos. Então, aqui nos diz que Moisés também aspergiu óleo de unção e sangue do altar sobre Arão e suas vestes, e sobre os seus filhos, e as suas vestes, para santificá-los e para torná-los santos. Então nós vemos aí a importância, né, dessa instrução de Deus a Moisés para colocar o sangue no lado direito do corpo. Deve-se ao fato de que na Bíblia o lado direito representa o quê? Representa poder. Então a orelha, ela era ungida para que o sacerdote ouvisse claramente a Deus e não fosse enganado. Olha aqui, que lindo. E o polegar da mão direita para que tudo aquilo onde ele colocasse a mão para fazer fosse correto e fosse abençoado. E o polegar do pé direito para que todo lugar onde ele colocasse os seus pés fosse santo e santificado. Então nós cremos aqui que essa cerimônia, ela é um retrato físico né, da nossa santificação espiritual, como sacerdote do Senhor. E hoje nós vemos ali também em Apocalipse, também depois a gente pode ver lá. Então, o derramamento do sangue de Jesus por nossos pecados santifica aqueles a quem ele cobre. A unção do Espírito Santo é representada pelo óleo e é derramada para nos revestir de poder para o serviço e para as boas obras, aqueles que são justificados pelo sangue de Jesus. Então, podemos ouvir, agir e caminhar em direções seguras e divinamente orientadas. Então, assim como Arão, né? Assim como seus filhos, eles foram separados para serem usados por Deus. Nós também somos separados para sermos usados em santidade. Então, que possamos, né, pedir a Deus, né, que nos ouça, né, que possamos ouvir o que Ele quer dizer, né, não apenas o que você quer ouvir, que possamos pedir a Deus que Ele nos consagre, né? Que Ele nos unja para ouvir a voz dEle. Eu sempre, quando oro, eu peço discernimento a Deus, né? Então, que possamos pedir a Deus um discernimento claro, né? Sem interferência dos desejos da carne, né? Então, a gente tem sempre, continuamente, pedir a Deus santificação, que Ele santifique as nossas mãos, a fim de a gente fazer o que é certo, né? E que Ele guie nossos pés para que a gente ande em caminhos retos.
Então, esse capítulo foi muito importante aí, porque ele veio trazer as normas da consagração para o serviço cristão. Amém? Quer passar o outro aí, Mayara? Eu tô de boa hoje aqui, tá? Vamos por sim, então peraí, só um minutinho. O 9.